Doutor Jacinto, o assunto de abertura. Bom, eu escolhi a entrevista do Dom Teodoro de Faria, ex-bispo da Diocese do Funchal. Bispo emérito da cidade. Exatamente, que deu ao Diário de Notícias dizendo que, de facto, o pior cego é aquele que não quer ver perante os casos flagrantes de pobreza que nós temos espalhados pela região. São situações que o Partido Socialista, eu próprio e outros partidos da oposição e outras entidades têm vindo a alertar ao longo destes anos todos, mas infelizmente o Governo Regional ainda não se sentiu na obrigação de acudir com programas substanciais de apoio a estas pessoas que são vítimas de uma política excludente de um conjunto de franjas sociais menos protegidas na nossa sociedade. E, de facto, os problemas da pobreza que foram alertados pelo Sr. Bispo Dom Teodoro de Faria são problemas reais. Muitos deles resultam de uma pobreza envergonhada, como foi dito pelo Sr. Bispo, que devem merecer uma atenção particular por parte do Governo Regional, criando, como nós dissemos e como temos vindo a defender, um conjunto de políticas para acudir a estas pessoas. São milhares e milhares de pessoas que passam dificuldades, situações de pobreza e até mesmo de fome, como foi identificado nessa entrevista e como todos nós conhecemos, essa triste realidade que existe na região autónoma da Madeira e que o Governo Regional não pode se aliar a estas palavras de uma pessoa que é profundamente conhecedora da realidade social na região autónoma da Madeira. Pergunto-lhe, este ato de rebeldia, inclusivamente o seu, que também o seu voto contra não respeitou o sentido de voto da bancada do PS, dos deputados, o ato de rebeldia dos deputados madeirenses, não vai impedir, digamos, o aumento galopante dos impostos no mês de abril aqui na Madeira. De que é que serviu esta vossa atitude? Bom, eu gostaria de me referir àquilo que foi dito pelo deputado José Manuel Rodrigues e pelo deputado Guilherme Silva. Mas responda primeiro à minha questão e vá depois... Vou diretamente, com muito gosto. Argumentar em relação... O partido que tem mantido uma linha de atuação coerente relativamente a esta matéria é o Partido Socialista. Nós aqui temos defendido e temos, ao longo dos tempos, mesmo antes das eleições, já antevíamos toda esta brutalidade fiscal. Eu até já usei a expressão mais do que uma vez e não desisto, porque agora está mais do que confirmado que isto é uma overdose de austeridade que vai impender sobre os madeirenses, sobre as empresas, que vai acabar por matar o doente da cura. Não tínhamos dúvidas, aliás, já começamos a verificar no discurso do Dr. Guilherme Silva e do José Manuel Rodrigues que, de facto, essas preocupações estão bem presentes nas suas intervenções. Por isso é que eu, coerentemente e articulado com o PS Madeira, resolvi votar contra isto, porque é isto que nós temos vindo a defender, mesmo muito antes das eleições regionais, quando tudo isto já estava a começar a ser desenhado, mas nunca foi dito aos eleitores. Ora, a nível nacional, a abstenção vem do Partido Socialista, vem no sentido de uma orientação de fundo que o Partido Socialista tem assumido de responsabilidade perante a imagem do país aos olhos internacionais, da Troika, nomeadamente, tal como fizemos no Orçamento de Estado. Ou seja, foi um sentido de abstenção a nível nacional em da República, mas eu acho que estas questões, esta proposta de lei apresentada pelo Governo da República, é, de facto, demasiado má, é um horror fiscal que vai impender sobre os madeirenses, que eu não poderia ter outro sentido de voto se não votar contra. Bom, mas vamos lá verificar que, de facto, tal como a Daniela Maria disse muito bem, as pessoas estão a entender o discurso do CDS e do PSD neste momento. Não podem estar a entender, porque de facto há aqui uma série de contrariedades que precisam ser esclarecidas e não vale a pena estar a tirar areia para os olhos dos madeirenses e dos porto-santenses, porque o Governo Regional do PSD está comprometido com estas medidas, e está aqui a assinatura do Dr. Alberto Jardim, com um plano. O Dr. Guilherme Silva acabou de dizer que, de facto, há um conjunto de imposições. Sim, senhor, mas há aqui um compromisso do Governo Regional do PSD. E vamos cumprir. Responsabilidades que são vossas. E vamos cumprir. E, na sexta-feira passada, votamos, discutimos e votamos esta proposta de lei. Tenho aqui. Esta proposta de lei passa no Conselho de Ministros.
e foi levada à Assembleia da República e aprovada na Assembleia da República pela maioria do PSD e do CDS, mesmo com o voto contra dos deputados eleitos pela Madeira de todas as bancadas parlamentares, mas foi levada por um governo de coligação do PSD e do CDS. Ou seja, há o Partido Social Democrata a nível nacional e o Partido o CDS-PP, em que José Manuel Rodrigues é vice-presidente de bancada, mas agora és vice-presidente, mas também é vice-presidente do partido a nível nacional, que tem responsabilidades e que naturalmente demonstrou um sinal de fraqueza, pelo menos a avaliar pela posição que tem tido, em não conseguir, junto dos ministros, nomeadamente Paulo Portas, que tantas vezes veio aqui à Madeira fazer campanha pelo CDS-PP, para ajudar a melhorar esta lei, que de facto, tal como é assumido tanto pelo próprio PSD como pelo CDS, que é um horror fiscal para a região autónoma da Madeira, que vai trazer mais falências, sem dúvida nenhuma, menos receita fiscal, porque vai haver uma retração no consumo, e mais desemprego. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que esta proposta de lei, nomeadamente no que diz respeito ao IVA, vai afetar de tal maneira a restauração, o setor mais importante neste momento nós temos, a restauração e o turismo, que pouco mais de um ano ou menos de um ano, teremos mais de 10 mil desempregados. Ou seja, vamos ter cargas de taxas de desemprego da ordem dos 25%. Eu penso que isso também não vai ter a sexta. Oxalá que eu esteja enganado. Oxalá que esteja enganado. Mas de pessoas entendedoras da matéria e que estão no ramo, apontam de facto para ondas de despedimento que poderão cifrar na ordem dos 10 mil desempregados no setor da restauração e da hotelaria. E isto é um desastre a se confirmar, um desastre para a região autónoma da Madeira e para a nossa população. E que não pode naturalmente merecer o nosso voto favorável do Partido Socialista, nem aqui nem lá. Só para reagir a esta última intervenção de José Manuel Rodrigues, mas é importante falarmos destes assuntos com a preocupação de que todas estas medidas vão ter efeitos práticos, concretos na vida da nossa região e das pessoas, e isto vai trazer muito sofrimento. E isto é uma coisa demasiado séria para andarmos a brincar à política e aos partidos políticos e estarmos aqui em competição para ver, de facto, qual é o partido que melhor consegue fazer números políticos e com melhores números de teatro político para ficar bem no retrato. O que é? Eu não tenho, evidentemente, de me imiscuir na vida da coligação e do CDS, nem daquilo que deve ser e aquilo que pensa que José Manuel Rodrigues, como líder do CDS aqui e como vice-presidente do CDS lá, deve fazer em termos de atuação. O que eu tenho é identificado alguns procedimentos que manifestam, de facto, uma incoerência de procedimento aqui e lá. Na última sexta-feira isso não aconteceu. E relativamente a esta matéria, portanto, se isso foi para demonstrar aos madeirenses que está coerente com aquilo que tinha defendido aqui, então já devia ter votado contra no Orçamento de Estado. E então já devia ter votado. Mas o Orçamento de Estado não tinha quando andaram a prometer. Espera, deixa-me agora concluir. O Orçamento de Estado não tinha as medidas de aumento de impostos na Madeira. Quando andaram. Já apontava os caminhos. Quando andaram a prometer que não iam cortar nos subsídios de Natal e de férias e depois cortaram em 2011 50%. Também nessa altura o Sr. Deputado também devia ter votado contra. Quando andaram a prometer que não iam cortar os vencimentos dos pensionistas e dos trabalhadores da função pública e agora aplicam esses cortes. Quando os senhores congelaram pensões. Congelaram pensões em 2011 que agora foram descongeladas e aumentadas, como sabe. Já vamos aí, a Lisboa. O governo do PS é que congelou as pensões em 2011. É aborrecido. Não, é aborrecido, senhor ouvir isto. Vamos à Madeira. Mas só vamos deixar o país no local. Só mais um exemplo. José Manuel Rodrigues e Paulo Portas, desde 2004, que têm vindo a defender a entrada da RTP Madeira no cabo a nível nacional em todo o território, e agora que existe a TDT perante uma proposta de resolução do Partido Socialista, eu sei que o Sr. Deputado mostrou o seu incómodo também relativamente a esta matéria a quando da votação. Saiu nessa votação. Mas o que é facto é que Paulo Portas assinou uma proposta de resolução
para, em 2004, em 2007... Mas vocês deviam-se ter lembrado disso quando fizeram os acordos para a TDT. Bem existido isso. Foi o governo do PS que fez isso. Mas isso também tem uma justificação. Certo, há aí erros. Agora, se de facto há uma abertura para integrar o canal Parlamento e se a TDT pode albergar centenas de canais a custo zero, basta ver... É verdade, não é verdade. É custo zero. Basta, pergunta aos técnicos da ANACOM. Olha, convido o técnico da ANACOM que venha cá, explica isso de uma forma límpida. Vamos voltar à Mas o que é facto é que perante tudo isto, o CDS e com os responsáveis, como disse, Paulo Portas, a assumir esta proposta de integração dos canais regionais da RTP Madeira e da RTP Açores no Cabo Nacional, que custava muito dinheiro, ou nos cabos nacionais, porque são duas empresas, agora, perante esta proposta, vê-se o CDS a votar contra a entrada da RTP Madeira a nível nacional. Portanto, há aqui uma incoerência clara. Eu dei aqui 4 ou 5 exemplos de que, de facto, o Deu apenas um da TDT, eu já esclareço. E de discurso, aqui e lá, completamente diferentes. Agora, se deu apenas um e eu já esclareço. De atitude, isso é uma responsabilidade sua e o Sr. Deputado é que tem de ser rápido, e tem de agilizar aquilo porque eu quero dar a palavra aqui ao Dr. Guilherme Silva. Espero que sim. É a propósito do caso da televisão digital terrestre. Quem negociou o contrato da televisão digital terrestre... Pois, não entrava, mas não entrava foi o anterior governo do Partido Porquê que entra o Parlamento? E neste momento, colocar a RTP Madeira e a RTP Açores tinha custos financeiros elevados. Foi por isso que os dois partidos a nível nacional e o governo de coligação decidiram que isso não deveria ser realizado nesta altura. E porquê que entrou o Parlamento, o canal Parlamento? Porquê que entra o canal Parlamento? Também não está. Jacinto Serrão, eu tive a oportunidade de ouvir o Sr. Deputado Miguel Relvas, porque é que a RTP Madeira e a RTP Açores não integravam a televisão digital terrestre. E o Ministro explicou que não desmentiu, que só havia espectro para 7 canais. Oh, meu Deus! 4 para os canais generalistas... Um quinto que será formado por estes 4 canais, ficava uma ou 2 vagas. Uma será para o canal Parlamento. Vamos deixar a televisão digital, Dr. Guilherme Silva. José Manuel Rodrigues, oportunidade aqui de repto. Não percebe nada da televisão digital. Porque as questões têm que avançar no programa e é sobre o discurso que ouvimos no encerramento do debate do Orçamento e Plano, que não é novo por parte do líder do PSD e presidente do Governo em relação aos partidos de oposição. Tratando-se neste momento que a oposição nas últimas regionais teve 51% e meio de votos, o PSD 48,5% da votação, que traduz, através do método de ontem, numa maioria absoluta para o Partido Social Democrata, mas voltamos a ouvir expressões em relação à oposição que tem assento no Parlamento, como estas: partidecos incompetentes, buquê de figurinhas, comportamentos de ignorância, de aldrabice, de frustrações. Dr. Jacinto Serrão, estas palavras atingem apenas os deputados que representam a oposição ou atingem também madeirenses que, através do voto, estão ali representados naquele Parlamento? Bom, antes de ir à argumentação, gostaria. Respondo com todo o gosto. E esta é uma questão que eu vou depois colocar. Nós estamos num regime democrático em que todos os deputados têm a mesma representação democrática e legitimidade. Portanto, não há deputados no Parlamento com mais legitimidade do que outros. Depois há as conformações políticas, em que as maiorias ditam e aprovam as leis, neste caso tem sido o PSD que tem a maioria. Agora, a ditadura da maioria não pode silenciar, ou a força da maioria, para usar então uma expressão que arrepia menos do Dr. Guilherme Silva. A força da maioria não pode silenciar, a voz das oposições. Porque os partidos da oposição têm deputados eleitos que são legítimos representantes do povo madeirense. E o povo madeirense que vota, o voto que cai num deputado qualquer outro da oposição, é de um cidadão igual a um voto que cai do PSD. Portanto,
Portanto, o cidadão madeirense, naturalmente, que deve se sentir ofendido com estas palavras. Porque é uma questão de silenciamento ou uma questão também de divisão entre madeirenses? Ofende os cidadãos, ofende, de facto, as pessoas que votaram também nesses partidos para lhes representar. E o Presidente do Governo Regional, mesmo estando escudando na sua maioria, não pode, de maneira nenhuma, maltratar e desrespeitar as Agora pessoas. Agora a réplica é o Dr. Guilherme. Lei de Finanças, muito rapidamente. Muito rapidamente, isto é fácil de explicar, porque agora nós temos valores, muito fácil, porque agora temos valores do Tribunal de Contas. Porque quando antes diziam é que vem a Lei de Finanças e é que não há discurso nenhum que do PSD e também do CDS às vezes, que não venham sempre repetir a Lei de Finanças de 2007, desgraça, e toda a desgraça está aí. É verdade, Bom, é verdade. Então veja lá, Dr. Guilherme. As contas não podem ser feitas como vai fazer. Dados do Tribunal de Contas. Vai fazer, já sei como é que vai fazer. O Tribunal de Contas fez as contas. No triênio, vamos comparar 3 anos, que foi 3 anos de vigência da Lei de Finanças e 3 anos anteriores à Lei de Finanças. A Madeira recebeu 667,5 milhões de euros. No triênio em que vigorou a Lei de Finanças, a Madeira recebeu 662,3 milhões de euros. Ou seja, de facto, houve aqui uma perda, um corte de 5,2 milhões de euros. Bom, ou seja, este corte é inferior ao corte que os senhores, o Governo PSD e CDS, fizeram à Madeira já para este orçamento de 2012. Só para um ano. Portanto, não venham. Portanto, eu sei que a Lei de Finanças não caiu bem, a Lei de Finanças das regiões autónomas não me caiu bem a mim, porque eu também manifestei o meu desconforto relativamente à matéria, apesar de terem dito que eu estive na... Portanto, eu já expliquei isto, já falamos tanto sobre isto. Agora, não estejam constantemente a dizer que a tragédia, que os problemas dos madeirenses neste momento resultam da Lei de Finanças. Se o senhor deputado quiser dizer que a autonomia foi mal conduzida, que todo este processo de negociações e de negociações com o Governo da República para transferência de poderes e de competências para a região foi mal conduzida, que não salvaguardou as devidas compensações financeiras ao longo dos tempos, isso é outra conversa. Mas isso é ao longo da história e há um histórico de responsabilidades de todos os partidos, principalmente os partidos. Mas veja lá, Dr. Guilherme Silva, de todos os partidos, pelo menos aqueles que tiveram responsabilidades de poder. E estamos aqui com o PSD, que teve responsabilidades aqui na Madeira sempre de poder, e a nível nacional, Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o CDS. Por isso, é preciso equacionarmos como um todo e não estarmos constantemente a utilizar este argumento e acabarmos com este argumento de que todos os problemas estão ali. Não, a origem dos problemas não está ali. Há um problema ali e eu manifestei também o meu desconforto relativamente a isto. Aliás, o Partido Socialista foi fortemente penalizado com isso, mas quero dizer que não foi por causa disto que todos estes problemas que nós estamos a sentir neste momento aconteceram devido à Lei de Finanças. Outra questão, em que o Dr. Guilherme Silva tem dito que é preciso que os madeirenses, é evidente, têm de honrar e têm de dar uma prova ao continente que nós vamos pagar as nossas dívidas. Acho que sim. A dignidade e os madeirenses têm essa hombridade e esse brilho e vão demonstrar isso. Agora, o que é preciso é que os dirigentes políticos têm responsabilidades de governação, deem também exemplos. E há cortes e há medidas que nós podemos tomar noutros lados e desonorando ainda mais estes sacrifícios que estão a impender sobre a população na generalidade, mas que o Governo Regional não quer. Ou seja, que determinados dirigentes políticos não querem mexer num conjunto de políticas e de interesses que estão acomodados ao longo destes anos todos. E eu vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos, Dr. Guilherme Silva. Os do costume. Não, mas os do costume. Mas não são demagogia pura. Então espera, veja lá demagogia pura. Veja como vou fazer demagogia. Demagogia pura. Veja os valores e veja como fazer demagogia. O Dr. Guilherme Silva, quando diz, o que estou a dizer é que é importante que quem governa a região autónoma da Madeira não continue refastelado nos cadeirões do poder e que realmente também comece a dar exemplos aos madeirenses e aos porcentenses que estão disponíveis a fazer sacrifícios. E uns deles começam pelas regalias aos titulares de cargos políticos. Isso para mim é um exemplo, são peanuts, não tem significado. Não, é um exemplo. Fez a nível nacional, é inconstitucional. É um exemplo. Não está feito a todo o cidadão Presidente da República portuguesa. Está abrangido por essa lei. Atrás do discurso do Bloco de Esquerda, e os dirigentes políticos da região autónoma da Madeira. Pura. Para o Presidente da República está abrangido pela lei e não se suscitou a inconstitucionalidade. O Presidente da República está abrangido por essa lei. Mas eu vou-lhe dar então um exemplo para não falar dos peanuts. Olha,
Para a Marina do Lugar de Baixo, neste orçamento, que foi aprovado, foram 20 milhões de euros. Sabe quanto é que já a Marina já engoliu? Já nos explicaram. Engoliu 105 milhões de euros. Vocês metem no mesmo saco. Ouça só, eu sei que você tem dificuldade em ouvir isto. Isto dói. Dói principalmente às pessoas que estão a sofrer. Vocês metem no mesmo saco. Espera. O que é possível, o que é necessário para produzir a segurança da falésia. E com Marina ou sem Marina tinha de ser lagarto. Fizeram um túnel aqui, se não tivesse Marina podia cair a rocha toda para o mar abaixo. O Sr. Doutor disse que era rápido muito rápido. Só vou dar uns exemplos. O Dr. Guilherme Silva está um pedaço incomodado com os números. Quer dizer, isso tem de concluir, 105 milhões de euros que a Marina do Lugar de Baixo já levou, orçamentaram mais 20 milhões. Este dinheiro dava para construir um novo hospital. Os senhores não quiseram construir. Deu-lhe mais um exemplo. 35 fundamentalmente milhões por causa da falésia e com Marina ou sem Marina era preciso fazer. Marina agora. A segurança das pessoas. 35 milhões para o futebol profissional. Fizeram um corte de 15% só para dar ali uma pincelada para dizer que estão a fazer cortes. Mas isso não é significativo. Veja lá outra coisa. Em relação às parcerias público-privadas, nomeadamente à Via Litoral e à Via Expresso, não redefiniram os contratos de concessão. Não, mas não fizeram. Aumentaram o ISP, ou seja, o imposto sobre os combustíveis para todo o cidadão, quer viaje, quer passe ou não na via rápida, 15% acima da média nacional. Ou seja, nós temos... Mas não era viável fazer portagens da Madeira, sabe disso? Há técnicas para isso, através de radares. O que se gastava nas portagens levava para aí 15 anos. Tem de rever os contratos de concessão. O custo das portagens espera. Tem que concluir, doutor Jacinto. Eu concluo já, só repetindo a ideia que, de facto, há por onde cortar, para não falar da máquina administrativa da governação. Há por onde cortar, mas significa com exemplos concretos. Com exemplos não só com porcentagens ridículas, porque os senhores estão a fazer cortes ridículos nessas áreas, enquanto que sobre as empresas, sobre esta carga fiscal, vem aí todo este grupo fiscal que vai trazer grandes sacrifícios para as pequenas e médias empresas e para as populações. Recordo, doutor Jacinto, a mesma questão do sentido da oportunidade e desta capacidade, desta possibilidade de ser uma válvula de escape para outras formas de protesto por parte dos portugueses descontentes. Estas manifestações controladas por sindicatos, como foi dito pelo Dr. Guilherme Silva, é bom que sejam, de facto, controladas por sindicatos, porque as pessoas têm razões para se manifestarem a indignação perante um conjunto de políticas que está a buscar um conjunto de direitos que custaram muito a serem conquistados ao longo destes anos todos, e esta governação que nós temos neste momento do governo do CDS, PSD, está naturalmente a desmantelar, já não por força das orientações da União Europeia, não só por força das orientações da União Europeia, mas também por uma vontade ideológica que tem em desmantelar o edifício da estrutura social, cortar direitos laborais e naturalmente que os trabalhadores têm razões para se manifestarem contra este tipo de políticas. E o Partido Socialista naturalmente respeitará a vontade dos trabalhadores e dos sindicatos neste tipo de manifestações, porque são legítimas as suas indignações relativamente aos cortes que vão sofrer nos seus direitos laborais.